Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos trabalhar com a potenciação de números naturais. Potenciação é uma nova operação. Você já fez adição, subtração, multiplicação e divisão até o quinto ano. Agora, você vai conhecer uma nova operação, que é a potenciação. Mas o que é essa potenciação? Ela é uma operação matemática, como eu acabei de falar para vocês. E aí, o que acontece? Você pode escrever de forma resumida números que seriam muito grandes. Então, por exemplo, num texto científico, o cientista tem que escrever um número muito grande ou, às vezes, até um número muito pequeno, né? Vocês vão ver mais adiante. Aí ele pode usar a potenciação. Na potenciação, nós temos a repetição de fatores iguais. Vamos ver aqui os exemplos. Eu quero escrever 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Como que eu vou escrever isso? 2 elevado a 4. O número que fica embaixo, você escreve ele de tamanho normal. O número que fica em cima, você escreve ele pequeno. E aí você coloca ele à direita. Não esqueça que você precisa colocá-lo de tamanho diferente. Por quê? Porque se você colocar do mesmo tamanho, vai ficar parecendo que é 24. Outro exemplo, 3 vezes 3. Isso aí é 3 elevado a 2. 7 vezes 7 vezes 7. 7 elevado a 3. Agora, nós temos o nome dos termos da potenciação. Cada operação tem um nome. Na adição tem, na subtração e aqui na potenciação tem também. O número que fica embaixo vai se chamar base e o número que fica em cima, expoente. O resultado se chama potência. Então, 3 elevado a 2 é igual a 9. Lembra o seguinte, para você não confundir base com expoente. Base da casa, ela fica embaixo. Então, a base aqui também é o número que está embaixo. Mas como que eu vou resolver essa conta? Eu quero pegar aqui a potência de base 2. Lembra que base é o número que fica embaixo. 2 elevado a 1 é igual a 2. 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Agora, 2 elevado a 4. Essa conta aqui eu posso fazer de duas maneiras. De que forma? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Ou então, eu posso pegar e posso fazer assim, ó. Você pega aqui, ó, os pares. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 4, 16. Também é uma forma de você fazer e dá o mesmo resultado. Vamos agora fazer a potência de base 3. 3 elevado a 1 é igual a 3. 3 elevado a 2. 3 vezes 3, 9. 3 elevado a 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3 é igual a 27. E aqui é a mesma coisa que eu fiz no anterior da potência de base 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Ou então, eu posso pegar e posso vir aqui e fazer os pares. Ó. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 9 é 81. Então, dá a mesma coisa. Agora, quando eu estou trabalhando com potência,
a potência tem algumas propriedades. Para que servem essas propriedades? Para que a gente possa fazer as contas de forma mais rápida. Essas propriedades a gente guarda de memória para poder utilizar quando for necessário. Vamos pegar aqui a potência de base 1, que é a primeira regrinha. 1 elevado a 1, 1. 1 elevado a 2, 1 vezes 1 é igual a 1. 1 elevado a 3, 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. 1 elevado a 4, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. O que eu posso tirar de regra daí? Que 1 elevado a qualquer número é sempre igual a 1. Lembra que você não pode pensar aqui que 1 elevado a 5 é 5. Por quê? Porque como que 1 vezes 1 vai dar 5? Não tem jeito, né? Então, 1 vezes 1 é 1, não são 2. Então, lembra disso. O número 1 elevado a qualquer número vai ser sempre igual a 1. Vamos para outra regrinha agora. Potência de base 0. 0 elevado a 1 é igual a 0. 0 elevado a 2, 0 vezes 0, 0. 0 elevado a 3, 0 também. 0 elevado a 4, também dá 0. Aí eu posso tirar qual regra? Que 0 elevado a qualquer número, exceto o próprio 0, é igual a 0. Esse exceto o próprio 0, nós vamos ver daqui a pouquinho. Potência de base 10. Quando a potência de base 10, olha para você ver, 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado a 2 seria 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado a 3 seria 10 vezes 10, que é 100, vezes 10, que é 1000. 10 elevado a 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que daria 10.000. Qual é a regra aqui? Observe o seguinte, 10 elevado a 1. Ó. Quantos zeros? 1. 10 elevado a 2. Ó. Quantos zeros? 2. 10 elevado a 3. 3 zeros. 10 elevado a 4. 4 zeros. Então, quando a potência de base 10, se fosse 10 elevado a 10, aí eu colocaria o número 1 seguido de 10 zeros. Então, nesse aqui eu não preciso fazer conta. Você pode fazer direto. Aí a regrinha, né? Na potência de base 10, você irá observar o expoente para acrescentar o número de zeros. Então, vou lá, olho o expoente, coloco 1 mais essa quantidade de zeros. Agora, o expoente 1, que a gente tinha feito a base 1, agora é o expoente. 5 elevado a 1, 5. 10 elevado a 1, 10. 99 elevado a 1, 99. Qual é a regrinha? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, se fosse 1 milhão elevado a 1, 1 milhão. Agora, nós vamos ver o expoente zero. Para entender esse expoente zero, nós vamos fazer algumas continhas. 2 elevado a 3. A gente tinha feito as contas lá e viu que dava 8. 2 elevado a 2. 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 1, 2. Observa o que está acontecendo aqui. Você tem 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, isso aqui, para ser exato, tem que continuar a mesma regra. Então, 2 elevado a 0 tem que ser igual a 1. Mas você fala assim, mas por que 2 elevado a 0 é igual a 1? Porque aqui eu vou seguir a continha. 2 dividido por 2. Quanto que é 2 dividido por 2?
é 1. Então, todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Todo número elevado a zero, exceto o próprio zero, que eu já tinha falado com vocês, que nós vamos ver essa regrinha, vai ser igual a 1. Agora, mas e quanto vale zero elevado a zero, que é o que eu tinha falado para vocês? Sabemos que todo número diferente de zero elevado a zero é igual a 1. Mas e se esse número for zero? A expressão matemática zero elevado a zero é considerada como uma indeterminação em matemática. Por que é uma indeterminação? Porque ela entra em duas regras. Todo número elevado a zero é igual a 1, certo? Só que zero elevado a qualquer número é igual a zero. Então, como que você vai definir? Então, ela fica como uma indeterminação. O que é indeterminação? Não está definido, certo? Então, zero elevado a zero fica indefinido. Agora, nós vamos ver a leitura das potências. Lá no início da nossa aula, nós fizemos, né? 2 elevado a 4, 5 elevado a 3. Só que acontece que tem dois expoentes que ele tem um nome específico, que é o expoente 2 e o expoente 3. Nesse expoente 2, observa o seguinte, toda vez que está elevado a 2, 1 elevado a 2, 1 vezes 1, 1 quadradinho. 2 elevado a 2, 4. 4 quadradinhos formou um quadrado maior. Aqui, 3 vezes 3, 9, formou um quadrado maior. 4 elevado a 2, 4 vezes 4, 16, também formou um quadrado. Então, o que acontece? Nós temos que o expoente 2 poderá ser lido como quadrado. Então, eu leio isso aqui, 1 elevado ao quadrado, 2 elevado ao quadrado, 3 elevado ao quadrado, 4 elevado ao quadrado. Por que quadrado? Porque essa quantidade forma sempre uma figura que é um quadrado maior, correto? Agora o expoente 3, que o expoente 2 a gente vai chamar de quadrado. O expoente 3, ele forma cubos. Então, a quantidade aqui, 8, com 8 cubinhos eu consigo formar um cubo maior. Com 27 cubinhos eu consigo formar um cubo maior. E 64 cubinhos também. Então, o expoente 3 vai receber um nome diferente, que é cubo. O expoente 3 poderá ser lido como cubo. Então, eu vou ler esse aqui, 2 elevado ao cubo, 3 elevado ao cubo, 4 elevado ao cubo. Agora, gente, nós vamos passar especificamente para os exercícios do caderno 4. Até aqui a gente tinha visto só a teoria, explicando para vocês a matéria, que é muito importante. Agora nós vamos ver os exercícios que estão no caderno 4 de vocês. Lá na aula 3, a questão 5. Na potência 5 elevado a 3, a base está aqui representada pelo número. Qual número desses aqui é a base? Aí você vai marcar. Lembra que eu falei com vocês? Base é o número que fica embaixo, expoente é o que fica em cima, o resultado se chama potência. Então, qual desses números aqui é a base? Agora, nós vamos para o exercício 6. No exercício 6, você vai resolver todas essas continhas aqui. E depois vai marcar a letra correspondente que dá certinho com todas essas contas. Lembra que eu falei com vocês, 2 vezes 2, quanto que é 2 vezes 2? 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, você vai colocar aqui, certo? E aí, você vai resolver até chegar no final. Depois que você chegar no final, você vê qual dá certo e coloca lá
a letra A, B, C ou D, de acordo com o que você respondeu. Agora, na aula 3, nós temos o Revisitando Ideias. No Revisitando Ideias, você vai ver essa árvore aqui, ó, que a gente chama de árvore genealógica. É onde está colocado, né, quando a pessoa faz, ela vê o nome dos pais, dos avós, dos bisavós, trisavós, tataravós e assim por diante. Nesse exercício, você vai ter assim, ó, a geração 1 são os pais. Quantos pais que nós temos? 2, né? Então, 2 elevado a 1. Agora, na geração 2, que são os avós, quantos avós que nós temos? 2 elevado a 2, 2 vezes 2, 4. Aí você vai fazer quantos nós temos na geração 3, na geração 4 e na geração 5. Aqui eu já coloquei a potência, é só você fazer o cálculo. E aí a gente encerra os exercícios da aula 3. Vamos passar para a aula 4. Na aula 4, você tem as propriedades. Está falando assim, ó, todo número elevado a zero é igual a 0, 1, 2 ou 3. Então, você vai marcar aqui de acordo com as regrinhas que você estudou. 0 elevado a qualquer número, exceto o próprio zero, é igual a quanto? A 1, a 2, a 0 ou a 3? Também você vai lá nas regrinhas, dá uma lida se você não estiver lembrando e coloca aqui a sua resposta. Agora, no Revisitando Ideias da aula 4, é só para você treinar a escrita. Lembra que eu falei com vocês que o expoente 2 e o expoente 3 tinham um nome específico? Então, aqui, ó, nós temos de novo o expoente 2 e o expoente 3 para você dar o nome. Ó, no primeiro, como que eu vou ler? 10 elevado ao quadrado. E no 3, 7 elevado ao cubo. Aí você faz os outros dois. Aí nós terminamos a aula 4, os exercícios. Pessoal, obrigada pela participação. Eu espero que vocês estejam entendendo bem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no WhatsApp. Não se esqueçam de estudar bastante, fazer os exercícios com atenção e procurar seus professores, seja de matemática, português, história, o que você tiver dúvida, fale com o seu professor. Um abraço e até mais!